de volta! Podcast Glocal, encurtando distância. Mais um podcast. A gente vai falar sobre educação nas mídias. É isso mesmo o tema? Educação nas mídias. Como a informação, como a gente pode consumir informações nas redes sociais, o que está por trás das redes sociais e o quão saudável é a gente estar exposto muito tempo do nosso dia nessas informações e nessas redes. Quero apresentar a minha banca antes da convidada. Gustavo da Hora, tudo bem, Gustavo? Legal, tudo bem, Max? Tudo bem? Prazer estar aqui. Zé, simplesmente salve. Zé. Tudo bem? Isli, obrigado por ter voltado. Tô aqui de novo com o meu sotaque. É isso aí. E Carol, tudo bem, Carol Bertoldo? Tudo bem. Hoje eu vim falar, chorar as pitangas sobre o meu TCC. Pra quem não sabe, eu faço jornalismo. E exatamente essa coisa da educação midiática é o tema do meu TCC. Que tem que ser entregue daqui a pouco. E a gente sempre chama amigos e amigas que têm temas, que estão apaixonados por um tema, para a gente poder conversar e trazer aqui e cada vez esclarecer mais, às vezes fazer paralelos, às vezes não fazer, apenas só aprender. E esse é o podcast de Encurtar a Distância. Agora, por que você escolheu esse tema? Bom, como a gente vive num mundo hiperconectado, a gente é exposto a informações o tempo inteiro. E é, assim, absurdo a quantidade de informação, né, que a gente recebe em um dia. A gente também tá vulnerável a cair em pegadinha, mentira, às vezes uma distorção ou outra aqui, né, do que seria a verdade. E como que a gente identifica e como a gente consegue filtrar essas coisas? Esse é o ponto principal, né? Qual que é o antídoto da mentira? Eu antes da gente entrar nesse tema, eu quero pegar o pré disso. Para vocês duas que são jornalistas. Vocês acham que o jornalismo entrou em parafuso com as redes sociais, assim, no sentido, precisamos reinventar a roda aqui, senão a gente vai ficar desempregado? Todo mundo, né? Não só o jornalismo, mas todo mundo. Mas sim, o jornalismo sofreu, assim. Eu acho engraçado que as redes sociais tiveram um efeito muito particular no jornalismo, né? E principalmente no Brasil. Quando a gente vê o movimento do Vem Pras Ruas, em 2013, que é quando a gente tem um boom de jornais independentes, né, no país, e o que é muito legal. Blogs. Exato, jornais independentes, blogs, porque a gente teve os protestos, a polícia estava, como sempre, sendo extremamente truculenta, e nos noticiários a gente não via, a gente via mais as posições oficiais, né, dos órgãos da polícia. E aí o pessoal na rua falou assim, não tá bem assim não, do jeito que vocês estão falando na TV. E começaram a gravar, então a gente tinha ali bem o comecinho do Facebook, Instagram, e a gente tava ali bem no começo mesmo da popularização dos smartphones do Brasil. E o pessoal gravando, né, o protesto, mostrando como a polícia estava realmente sendo truculenta, que foi o que fez bombar os protestos no resto do país inteiro. E fez surgir aí uma galera fazendo jornalismo independente, jornalismo contra-hegemônico, né, que a gente chama. E que também deu uma grande abalada aí nos nossos jornais mais tradicionais. Sacudiu, né? Sacudiu o mercado, não só o jornalismo, mas dividiu em mais fatias o bolo publicitário. Né? Antes eram os grandes complexos de mídia que tinham os anúncios, né? Os anúncios milionários, inclusive, e esse bolo foi dividido para mais gente, o que é bom, o que é justo. E eu acho que sim, sacudiu muito as redações para que elas pudessem escolher pautas que antes não tinham prioridade, né? Dar espaço para pautas menos populares ou menos de massa, digamos assim, mas que não eram menos importantes. Só que não tinha espaço, né? Então, eu acho que acabou sendo muito bom, porque passou a ter mais espaço para todo mundo. E foi um aprendizado para os dois lados. Tanto para o jornalismo independente, que também entendeu que também tem a responsabilidade de não falar só o que ele quer, né? Tem muito isso, assim, porque a imprensa profissional, ela precisa meio que abranger de tudo um pouco, né? Embora, obviamente, a gente precisa ter em mente que todo veículo, seja ele independente ou grande complexo de mídia, tem dono.
O dono tem suas preferências, tem seus interesses e, obviamente, os direcionamentos que lhes são mais convenientes. Mas eu acho que todo mundo aprendeu um pouco um com o outro. Quem chegou para ser independente aprendeu que precisa ter responsabilidade com o que está falando e não só falar o que quer e bem entende, porque antes não conseguia e tal. E a mídia tradicional disse, opa, precisamos dar também espaço e vozes para outros que a gente estava ignorando até agora, né? Então sacudiu todo mundo. O Zé é novo, mas Gus, você sentiu também que você quase perdeu o emprego de pastoreio com as redes sociais ou não? Porque aí ele falou assim, ó, todo mundo. Eu achei que... Não, depende muito da qualidade do que você tá fazendo, cara. Porque eu acho que eu costumava dizer isso lá atrás, quando trabalhava em editora, né? Eu sou formado em comunicação também, só que eu fiz produção editorial. E na produção editorial, uns tempos atrás, o pessoal discutia, o livro vai morrer, aí surgiu o Kindle, não, agora, enfim, outras maneiras de você não precisava mais, por exemplo, do jornal impresso, da revista impressa, que eu também sou dessa área de artes gráficas. Então, várias crises foram acontecendo, assim. Mas, o que eu costumava dizer na época e continuo dizendo, o que você está vendendo como uma editora, muitas vezes, é uma credibilidade, é um selo, que você está dizendo assim, ó, para quem gosta, para quem confia nesse selo, o que a gente fizer vai ter credibilidade. Pode ser um livro, pode ser um blog, pode ser uma série de coisas aí. Então, de novo, a mídia, quando morre um meio que nunca morre de verdade. Isso que eu ia falar, nunca morre, né? A rádio tá falaram que ia morrer a rádio, não morreu, a TV aberta não morreu. A reinvenção do podcast. Exato. Então, né, a coisa uma reinvenção da rádio, que descobriu que tem coisa que funciona muito mais em podcast, de você conseguir fazer várias horas. Até o podcast já se dividiu, né? Você tem o podcast modelo YouTube e podcasts em áudios, que o maior do Brasil é só em áudio, né? Então, sim, assim, e as linguagens já são bem mais próximas da rádio, nesse caso. Isso, enfim. E tem um monte de coisa. E rádio começou a gravar, né? Também virou... tanto que o slogan, acho que da Jovem Pan é a rádio que virou TV, alguma coisa assim. Sim, tem várias coisas interessantes aí. Mas sabe uma coisa que a rede social, as redes trouxeram? É que é o seguinte, quando você achava que você era alguma coisa, eu sou jornalista, sou pastor, sou coach, sou o que for. Você ia pôr em prática para ver se alguém bancava aquilo, para você se sustentar. E aí se você era ruim, vou jogar um número aqui, você conseguia 0,1% das pessoas que você entrava em contato. Você fala, cara, não sou bom porque ninguém pagava. 0,1, se eu não me engano, depende de quanto zero tem aí. Vamos supor, cada 1.000 pessoas, comprou você como essa persona aí. Como jornalista, como pastor, como qualquer outra coisa. E aí, cara, você logo desistia. A vida é assim, vai te empurrar, cara, vai fazer outra coisa. Ninguém comprou. Quando você vai pra rede social, que é um mundo, o 0,01 é milhões. E aí, dependendo da lábia, você consegue se sustentar e muito bem. Então, lábia a pessoa é a palavra. Lábia. É a lábia. Então, a pessoa que ia ficar desempregada, morrer de fome fora das redes, se essa pessoa consegue, nem todas. E o que é duro na rede social é que as pessoas boas fora dela também, supor que de 100, 10 comprariam o seu produto, não consegue fazer essa conversão porque não tem a lábia ou o jogo ou a educação midiática. Eu tenho uma professora que ela fala que a internet, ela é o exagero da rua. Ou seja, você... É superlativo ali, exatamente. Exato. Vai ter gente pra te roubar, vai ter gente pra falar mentira. Do mesmo jeito. Gente é gente, né? Em qualquer lugar. Espancar. Pra falar coisas legais, vender umas coisas bonitas, vai ter gente paquerar, de todo tipo. Sexo, tem tudo. Você vai achar tudo que você acha na rua, você acha na internet, só que milhões de vezes mais. E as pessoas têm acesso a você, né? Exato. Na rua nem todo mundo tem acesso a você, a falar com você, conversar com você, seja lá pra que for. Mas na internet você tem acesso a todo mundo, né? O problema é que a rua é a rua. Na internet você vai trocar ideia com gente de outras ruas, de outros lugares, com outros costumes e outras línguas também. Então a internet, ela potencializa muito do que é a comunidade, né? Viver em comunidade como ser humano. E aí
a gente entra em grandes problemas e grandes embates. Como a gente faz para viver junto? Qual é a etiqueta de viver junto? Né? Como que eu consigo, se eu tô na rua, eu tenho alguns códigos que já vêm há muito tempo à sociedade que você fala, pô, isso aqui tá com cara de trambico, isso aqui tá com cara de assalto, isso aqui tá com cara, né, de alguém querendo me vender alguma coisa, enfim. Só que os códigos, no contexto digital, eles são relativamente novos. E não necessariamente você tem gerações, né, ou necessariamente você não tem gerações ensinando sobre aquilo. E aí, por isso, a necessidade de uma alfabetização digital. A necessidade e a gente tem uma coisa, né, que há muito tempo, tudo que era escrito, né, digitado, impresso, tinha um processo burocrático muito grande para chegar no papel. Então, a gente acreditava naquele processo, né? Então, a gente acreditava naquele papel. Só que a internet, ela tem essa coisa da leitura. Então, isso vai mexendo com a nossa cabeça. Tipo, eu acho que isso é verdade. Tá na internet, escreveram isso aqui, tá nesse portal, que parece um portal legítimo, parece. Tá bonitinho, tem uma arte bem feita, né? Mas um designer muito competente, fez uma arte muito boa. Mas o que você faz? Quando alguém te conta uma história, seja absurda ou não, na rua, a primeira coisa que você faz pra saber se ela é verdade ou não é quem te disse isso. Pois é verdade. Então você vai no ambiente digital, olha, eu recebi uma notícia e aconteceu muito nessa pandemia. E, tipo, vai passar o anjo da morte. Isso foi no auge do isolamento social, né? Vai passar o anjo da morte na rua, que não sei o quê, porque a profeta falou. E aí, muita gente acreditando. E aí você fica, história meio absurda. Cada um com seus repertórios que chega no seu WhatsApp, você pode acreditar de cara ou não. Depende do que mexe em você ali, aquela notícia. Sim. Mas aí você fala, tá bom, eu vou dar o benefício da dúvida. Vamos ver se isso aqui é verdade. Quem falou isso? E aí você vai procurar uma fonte. Geralmente, quando é mentira, a coisa mais difícil de achar é a origem daquela informação. Então, até porque não interessa, né? Tá assinado um portal X, não é nem o nome de ninguém. Aí, É Folha alguma coisa, já viu? Que todo mundo bota um Folha Sempre na o frente. nome de um veículo mas de só metade jornalismo. do nome. É Exato. Folha alguma coisa, Folha do Brasil, Folha da Nação. Isso é muito característico da mentira na internet. É que ela vai imitar o que parece legítimo. Entendeu? O que já tem credibilidade. Então, né? alguém que a gente acredita ou que é muito famoso falou isso. A pessoa nunca falou, mas está falando ali naquele texto eu acho que aquela pessoa falou isso. Ou, tem um lead lá bonitinho, quem, quando, onde, por quê, como. E aí você... Mas antes da gente entrar nisso, que eu acho que é importante, eu quero ainda explorar um pouco aquele velho ditado que o metro quadrado mais caro é o metro quadrado de um celular. Que dizem assim, o metro quadrado mais caro pra você ter é o do celular, que você conseguir alguém baixar, né? Você falou, Isli, aqui um pouco antes com a gente, que 95% dos brasileiros têm o WhatsApp no celular e tudo mais, né? Então a gente entrou nessas redes sociais. E aí eu tenho uma questão aqui que é assim, a gente se preocupou muito com os filhos. Era uma pauta muito grande lá em casa sobre filhos nas redes sociais. Só que a gente nunca se preocupou com os nossos pais. Porque foi engraçado, né? Porque, não, vamos controlar os filhos. Quantos minutos vai? Porque ouvi falar que isso vai criando... mudando o comportamento, os filhos vão ficando... Não sabem discernir. Eles não sabem discernir, eles vão ficando mais irritados. Cara, de repente a gente vê os mais velhos com a mesma coisa. Assim, eu peguei... Minha mãe mandou uma corrente no WhatsApp falando exatamente isso. Minha mãe mandando a corrente no WhatsApp. Não, e eu cheguei assim, falei, pai, deixa o celular. Parecia eu falando com meu filho, falando uma vez que eu fui visitar ele ficou ali empolgado, estava empolgado em alguma coisa... Não largava e eu falei, eu que não tenho nem muita moral pros da minha idade, mas falando assim, larga o celular, vamos conversar. Então, assim, é uma novidade para todo mundo isso, né? Sim, e aí eu acho que tem isso um pouco, né? Eu acho que antes pelo processo que a Carol citou, às vezes uma coisa ser publicada num livro,
você tinha vários critérios para isso. Primeiro, a detenção dos meios de produção, né? Usando uma questão mais técnica. Então, uns tempos atrás, quem que tinha uma gráfica, cara? Uma prensa, né? Para você publicar alguma coisa. Então, já era difícil, tinha que passar por vários critérios. Depois ficou mais fácil a questão das impressoras, digitais. Então, hoje, praticamente qualquer um consegue publicar um livro. Se ele pagar, ele consegue ter lá o maior absurdo publicado em livro. Então, tá no livro. E isso antes era um sinal de credibilidade. Era um atestado, eu estou citando o livro tal, de fulano de tal. Hoje isso pode não querer dizer nada. E isso é muito interessante a gente falar dessa questão geracional, porque, veja, nossos pais, desde que eles nasceram, até chegar Twitter, por exemplo, 2010, né? 2009, 2010 foi quando nasceu ali Twitter, Facebook. Veja, eles tiveram sempre os mesmos meios de comunicação durante a vida inteira, 50, 60 anos. Minha mãe nasceu em 1959. Minha tia, com quem eu morei também, nasceu 8 anos antes, 52, 53, eu acho. Então, veja, da década de 50, 40, digamos, né? Pegando uma geração só atrás da minha, até o ano que meu filho nasceu, 2010, eles viveram as mesmas condições de comunicação. Então, para eles é muito real isso, né? Não, o que tá na TV tá certo. No máximo a TV ficou colorida. Isso. E parou de ter fantasma. Se saiu na TV, qual foi o contexto que eles viveram? É mais verdadeiro ainda. Isso. Qual foi o contexto que eles viveram? Saiu na TV, se a TV deu ouvidos, tá certo. Foi publicado num livro, é porque tá confirmado. Saiu no rádio. Eu disse na TV que isso e aquilo. Então a cultura foi essa. E de 2010 pra cá, ou seja, a gente tem só 12 anos, é nada. 12 anos de quantas mudanças? E 12 anos, você perguntando do começo, mas popularizou mesmo, talvez 7. Não, mas você quer ver a piada que interessante que fica quando você ouve... hoje é engraçado, mas quantas e quantas vezes eu ouvi dos meus pais ou de outras pessoas assim dizer: não, é sério, deu na internet isso aí. Não, deu no WhatsApp isso. Porque eles diziam como isso se fosse com a TV. Não, como se fosse um veículo de credibilidade. Agora, isso é uma outra coisa, porque assim, o WhatsApp é uma coisa do brasileiro. Recebi do meu amigo, que eu confio nele, pô. Quer dizer, melhor ainda, mais credibilidade ainda. Meu amigo não me mandaria meu amigo nunca mentiu. É isso que eu ia falar. A gente sempre teve aquelas coisas de roda. A gente sempre teve opinião, faz uma bravata, não conhece nada, fala uma besteirinha, mas também quem vai checar? Até chegar no bar, quem que vai checar aquela ignorantada que eu dou? Ou no bar, ou fazendo unha, ou em outros lugares. Você tinha aquele papo ali que ninguém tava... Eu tinha uma brincadeira quando... O Gustavo sabe. Eu tinha uma brincadeira com os meus amigos quando eu tinha uns 20 anos, que era assim... Quando a gente tava conversando e contando história um do outro, eu falava a seguinte frase: eu não estou comprometido com a verdade. Estou comprometido com o entretenimento. Na hora que você tá falando de alguém, né? Eu tava contando a história do que aconteceu com um amigo meu e ele tava na minha frente. Tava dando uma aumentada. E aí, cara, aumentava muito. Porque eu sempre falava, gente, a gente sabe que aqui a gente não tá comprometido com a verdade, é um entretenimento. É rir. E meio que todo mundo já sabia disso. Né? E não deixava a pessoa até falar, não é verdade. Aí fica quieta, a gente quer a versão do fulano. A verdade é sem graça. Sem graça. E aí... Você vai para algumas redes sociais, aquilo é exposto demais, como eu falei. É verdade. E você começa a apanhar. Então, você que era um pouco sabichão ali, sabichona no seu grupo, ali você tá sendo... duas desmoralizadas pra você. Aí, você viu que no grupo do WhatsApp, dos seus pares, da sua bolha, lá acontece menos confronto. Porque já nichou mais... A opinião tá ali, é mais a sua idade, a sua geração. Então, assim, também é uma coisa... Antes do WhatsApp, um fenômeno midiático que você teve foi a questão do Orkut. Qual foi uma das primeiras e grandes inovações do Orkut? Foi ter as comunidades. Então, você tinha as comunidades... Eu quero Coca-Cola de 20 litros. E a Essa era mais de famosa. 10 As litros. bolhas. Quem mais? Qual que era o outro lá? Enfim. Tinha dos mais absurdos, assim, das coisas. Bom. Mas era engraçado, porque era uma coisa que você brincava. Só eu tenho engraçado isso. Tinha sério. Tinha sério. Né? Mas aí você achava pessoas que tinham aquele mesmo sentimento.
né? Enfim. E aí você começou a segmentar essa lógica. Então tinha muita. E aí onde tinha, por exemplo, começou a surgir os grupos neonazistas, outros grupos de opinião de racismo, de outras coisas, que ali dentro tava todo mundo que pensava igual. Então a coisa criou uma força que você não tinha ninguém falando, ô, meu, vê lá, pegou pesado, né? Então isso depois, tanto que o Orkut acaba. Aí você tem, né, o Facebook, e aí o WhatsApp, que agora eu comunico. Só que eu tenho os grupos de WhatsApp que virou a mesma lógica das comunidades. E agora você sabe que o WhatsApp, você estava falando do WhatsApp aqui no Brasil. A Índia é o país que mais tem, obviamente, porque até pela quantidade, tudo, né? de pessoas. Mas por coincidência é a mesma coisa do Orkut, era só aqui na Índia. Aqui na Índia, é verdade. Não sei porquê, né? Mas em termos de percentual, né, nos celulares, a Índia e o Brasil têm mais de 90% dos celulares o WhatsApp instalado. E lembra quando começou no WhatsApp, você não podia mais compartilhar para todo mundo uma mesma coisa? Passou a limitar, né? Se era uma informação... Primeiro começou assim... Quando a informação tinha uma setinha, você podia compartilhar até 5 pessoas. Se aquela informação tem 2 setinhas, você só pode compartilhar de 1 em 1. Por que aquilo ali aconteceu? Em 2018, julho de 2018... Eu nunca reparei nisso, Não acredito. Também eu não sou de espalhar fake news. Ainda bem. Mas assim... E vem escrito também, né? Encaminhado frequentemente. Com frequência, Esses sinais começaram a aparecer por conta de uma coisa que aconteceu na Índia em julho de 2018. Qual que é? Em julho de 2018... Um presidente irresponsável se elegeu. Não, é outra... Aí é que tá. A gente tende a pensar que as fake news, elas têm a ver só com a política. E, na verdade, as fake news, tá a Carol que não me deixa mentir, elas interferem muito mais no dia a dia do cidadão do que na era política. E é muito mais preocupante nesse dia a dia, porque o político tem dinheiro para pagar advogado, para meter processo, para se defender. O cidadão de bem, não. Por exemplo, na Índia, em julho de 2018, foram registrados 98 linchamentos. Pessoas que morreram espancadas. Teve aqui por conta de fake news. Uma bruxa em Santos, não teve? Que falaram que ela matou uma menina, uma criança. Depois foram ver que... Eu acho que em 15 dias foram 98 linchamentos. E tem uma reportagem da BBC que mostra exatamente a celeuma que se tornou em torno disso. Eles fizeram um vídeo. Veja como eles pegam algo que é verdadeiro e transformam numa fake news. No Paquistão, foi feito um vídeo educativo para se falar sobre sequestro de crianças. Esse vídeo foi feito de forma verdadeira, foi uma campanha, inclusive, institucional, do governo do Paquistão. Para evitar. Para evitar. Como era o vídeo? Não, vídeo era... É importante lembrar. Não, vê o que isso se tornou. Virou, o vídeo foi feito assim. Eu fiz um vídeo educativo. Agora que eu entendi a maldade do Gustavo. O Gustavo é maldoso, hein, mano? Vai continuar a história. O vídeo era educativo e que mostrava... Hoje em dia tem que explicar, né? É do governo, mas era... Ela vai contar, cara. O que virou, fica vendo. O vídeo mostrava 2 atores chegando de moto e tinham as crianças brincando e eles pegam uma criança e levam. Aí depois eles voltam e abrem um cartaz assim. Tá vendo? Leva menos de 1 minuto para uma criança ser sequestrada. Cuidado com seus filhos. Então era um vídeo educativo. O que acontece? Pegaram o trecho desse vídeo, tiraram o cartaz e espalharam na Índia, não no Paquistão, que estava havendo muitos sequestros de crianças na fronteira da Índia com o Paquistão. Esse vídeo, obviamente, viralizou, se espalhou. E aquilo era uma prova de que estava tendo sequestro. Que estava tendo sequestro, porque era um vídeo, e o vídeo foi feito como se fosse uma câmera de segurança, né? Foi gravado de uma câmera de segurança. Que é uma das linguagens, você fazer a verossimilhança. Quer dizer, deixa eu mostrar como se fosse uma câmera mesmo, parece um documentário. O que acontece? Qualquer pessoa que se parecesse, eram 2 homens, qualquer homem que se parecesse com aqueles 2 ali do vídeo, foi linchado. E foram 98 homens na faixa dos 30 anos, magrinho, cabelo preto, linchados. Ou seja, um corte de câmera resolveria para mostrar que era fake. E aí, a reportagem da BBC, inclusive, mostra, gente, isso aqui foi um vídeo. Aí o que acontece? Não tinha imagem? Foi parar na imprensa. A imprensa não conseguiu confirmar, porque não era na Índia, era no Paquistão.
Então, tipo assim, a imprensa local, uma emissora daquela cidadezinha ali, ela talvez não tivesse acesso ao que está passando no Paquistão. E cidadezinha na Índia é alguns milhões. Veja, então assim, era uma verdade. O vídeo era verdadeiro? As imagens eram verdadeiras? Eram verdadeiras. Não é. Mas eram. Era uma encenação. Era uma Mas encenação. era Aquilo real. foi filmado, era uma Entendi, encenação, era um ator. Aquele vídeo realmente existiu. Mas podia ser de um filme, né? Podia ser, enfim, que alguém fez Não, mas assim, a gente pode ver também, por exemplo, o que aconteceu há pouco tempo. Pegaram um trecho do filme dos Danilo Gentili e polemizaram sobre pedofilia agora com a arte ali. E até eles se defendem falando, se vocês começarem a cortar, por exemplo, Tarantino, vocês vão prender o Tarantino, porque vocês vão ver o tanto que é uma arte, você não que pode não fazer. deva, mas- E não. mas pegaram, Eu tô brincando que ele é fã. pegaram 7 anos atrás, um filme de 7 anos, muito provavelmente fazer uma cortina de fumaça com o caos que a gente vive no país, para atacar alguém que era oposto. Então, assim, o tempo todo a gente não tem essa educação. Então, lembra que agora a gente tem um artifício técnico que se chama deepfake. que ainda Porque Isso eu ia até capaz perguntar. de mostrar a imagem da pessoa falando com a voz dela um aquilo absurdo. que você quer que ela diga. mas ainda não se E agora popularizou, imagina- né? Então, mas imagina que o seguinte, Logo. não se popularizou, tudo bem. Mas se eu for pego num vídeo desse, eu vou dizer o quê? Mesmo que o não vídeo era seja verdadeiro. eu. Deepfake? É. Todo mundo sabe que hoje existe. Ah, então, é. assim, você descredibiliza até mesmo uma imagem que agora nos processos você tem a pessoa filmada falando um negócio. Mas é ainda autenticidade ou não vai disso? ter técnico, né? Não, Igual o vai Legis ter, lá, mas mas daí já acabou com a reputação já ou foi. salvou. Na era salvou. do Do WhatsApp. corte, né? Se com o vídeo do cara, que nem era o cara, que tipo, você já linchou um monte de gente. Aí, só pra concluir essa história da Índia, aí por conta desses episódios, o WhatsApp tomou essas medidas de limitar o compartilhamento, porque na época No estava mundo. se compartilhando... No mundo! Porque na época estava se compartilhando muito e isso estava causando a morte de pessoas. Não, então, assim, não tinha a ver com eleição, não tinha a ver com política, não tinha a ver com ideologia, tinha a ver com vida. Né? Então, assim, as fake news, elas de fato são uma ameaça à vida das pessoas, à segurança das pessoas, né? Então a gente vê no Facebook, se você passar 10 minutos no Facebook de alguém da sua família, que seja, sei lá, acima dos 60 anos de idade, você vai ver pelo menos umas 3 receitas de um remédio caseiro pra você largar uma outra coisa. Pra ficar bom, ser curado da Pra diabetes. que você vai tomar remédio, sei lá, tomar insulina se você pode fazer esse chá, entendeu? Então, isso é direto. Fake news, desinformação, a gente nunca vai estar só num ambiente, só num assunto específico. Ela vai atravessar todas as esferas da sociedade possíveis. Agora, eu preciso entender esse algoritmo, por exemplo, É isso também, que eu ia que vai falar. fazer chegar. Então, se eu não estou informado, se eu não estou alfabetizado como funciona o digital, que é essa a sua proposta, né, assim, de como fazer isso. Porque eu não entendo, eu tô olhando ali, é verdade, já chegou 4 vezes no meu WhatsApp, nem é WhatsApp, no próprio Instagram, Facebook, eu tô olhando lá. Não, já vi 3 vezes essa notícia aqui, então é. Ou então, isso não, tá todo mundo tomando um negócio revolucionário que agora não precisa, você não viu? A indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro em cima da gente, olha, você, só com isso aqui você resolve. Inclusive, recentemente teve uma receita de sopa. Você deve ter escutado falar. Receita de sopa que te faz emagrecer super rápido. E gente tendo que ir pro hospital. Porque Teve gente que morreu. Né? Teve gente que morreu, porque a sopa, ela é... Ela tinha uma substância que entrava em conflito com as toxinas do intestino. Então, o intestino realmente parava. E teve uma Gente. cantora, né, de uma banda de forró conhecida, Sim, Nossa, sim. sopinha aí. né, que chegaram a cogitar isso, depois os médicos negaram, mas enfim, chegaram a cogitar essa possibilidade. E depois, logo na sequência, acho que 2 semanas depois, teve uma outra mulher que não era conhecida, mas que a família disse, ela estava tomando Essa sopa. isso que Você ela... lembra que às vezes saía no jornal que alguém tinha feito alguma coisa pra bronzear e tinha tido queimadura de 3º grau? Ah, mas Então eu sempre digo tem. assim, sempre teve, eu digo assim, você tem uma proporção ali em que isso acontecia. E antes, por exemplo, essa coisa do linchamento. O caso clássico no jornalismo é a escola de base, né? Na escola básica. Então você tem a escola base lá, que era uma denúncia que provavelmente, talvez, que poderia ter negócio de abuso.
cara, lincharam, acabou. Isso virou um case, que assim, no final não se comprovou, não se tinha nada, mas a notícia já tinha saído. Só que quando você cai na mídia digital, a proporção disso é Já muito foi. mais rápida. Já foi. O que é perigoso da mídia digital e que o jornalismo quer ter, mas sempre se freia tentando se pautar na segurança, é a pressa. A rede social, ó, instante a coisa viralizou. Chegou, passou, um monte de gente recebeu. O jornalismo, e muitas vezes as pessoas atacam a gente. Por que vocês não estão falando disso ainda? Por que vocês ainda não divulgaram? Calma, a gente não conseguiu checar ainda. Não Isso vou divulgar. É cada vez mais difícil. Não, e é interessante que às vezes... quem dá é o repórter no canal dele, ele vai dar. Porque até averiguar, ou até ele prefere ele dar o furo... E a cara tapa. E aí começa a ter as coisas. Mas isso é muito importante, porque eu vejo assim, as pessoas... Tá vendo essa mídia aí? Não dá uma notícia sobre isso, olha só. E às vezes é meio má intenção mesmo do editorial. Tá segurando. Uma escolha. Ignorar. Às vezes às vezes tá só checando. Mas, Carol, como é que a gente vai educar esse povo todo que tem, assim, esses 7 anos de entrar num mundo que invadiu, nos viciou? É difícil dizer como que a gente vai educar. Porque a gente tá falando especificamente do Brasil, de uma população que pelo menos 30% ainda é analfabeto funcional. A gente não tá falando nem de analfabetismo midiático. Não saber ler e escrever. É gente que nem fazer conta, né? Até sabe ler, até consegue identificar número, letras, etc. Mas não sabe interpretar um texto. Não sabe identificar ironia. E nem fazer conta com dinheiro. Conta simples, de 10 mais 10 é 20. Preciso do troco é de R$5. Então a gente tá falando desse contexto social. É um contexto já bem complicado, né, nesse sentido. Eu acho que isso deve ter, inclusive, se agravado por conta da pandemia, né? Quantidade de pessoas que estavam na escola e saíram. Adultos ou crianças, porque ainda tem muito adulto, né, nos programas de alfabetização. E aí, quando a gente joga... Né? Quando a gente joga essa parte educacional na parte midiática, a gente tem um problema ainda maior, né? Que a Isli estava falando para mim, antes da gente começar a gravar, sobre 60% da população estadunidense é analfabeta midiática. Se você puder explicar um pouco melhor como isso funciona. Isso em 2018, né? Em 2018. Hoje em dia, eu confesso que eu não sei se melhorou ou piorou. Eu não me arrisco a dizer, mas em 2018 havia esse dado. Eu entrevistei uma professora da Universidade da Pensilvânia, em 2018, e ela, jornalista também, trabalhou muito tempo na imprensa americana, mas hoje ela enfim, uma das principais professoras da Universidade da Pensilvânia, e ela estudou e pesquisou como foi a guerra que os Estados Unidos sofreu e perdeu nas eleições presidenciais de 2016. Com a eleição que elegeu o Donald Trump. E o que os Estados Unidos reconhecem é que houve, sim, um bombardeio invisível. No sentido de quê? De dominar o discurso. Quem foi que ganhou a eleição? Não era, não era necessariamente, sem fazer nenhum juízo de valor, mas especificamente, não era. Quem ganhou ali foi quem dominou o discurso. Quem ganhou ali foi quem conseguiu colar a mensagem que queria. E antes a gente tinha o debate político 100% voltado na televisão, na rádio. A gente colocava lá a bancada com os políticos. Era ali que você via eles confrontando. O cara não podia nem escolher não ir para um debate. Não podia. Mas hoje a gente tem outros espaços que eles podem usar. Não, é interessante. Quando saiu aquele documentário do Analytics, né? Lá Como é que é o nome mesmo? Cambridge Analytics. Mas o nome do documentário da Netflix eu não lembro. Mas das redes é outro. O dilema das redes, não? Não sei. Tem tantos. Tem dois que tem que assistir. Dois tem. Eu lembro que o cara falava assim, ele mostra que nos Estados Unidos, na eleição dos Estados Unidos do Trump, eles usaram, e também como é que é o nome do... Brexit. Para fazer o Reino Unido sair. Isso. Então eles falam desses dois. E o negócio nós não precisamos mudar a opinião do país. Eles só iam em estados que lá nos Estados Unidos se resolve nos estados. Sim. Eles só iam nos estados indecisos. Aí, dos estados indecisos, eles iam para bairros
que tinham mais gente indecisa e mais propensa por algumas características com memes absurdos para mudar de ideia. E aí o cara que fez, ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala, ele tava lá, veio que já tinha sido pego, mas já tava assim. A grande questão é que a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas acham que não podem mudar de opinião com memes e coisas que aparecem nas redes sociais, porque acham que são muito sólidas. E é nisso que todas as redes sociais ganham. E cara, aquilo foi... É verdade, assim, aí eu parei ali, eu tava assistindo um documentário e falei, eu sou uma dessas, eu acho que nenhuma coisa vai mudar. Aí eles pegavam fotos, assim, centenas de pessoas invadindo, e aí eles falam, não sei quantos milhões entraram em Nova York só nesse último ano do Obama, sei lá. E aí, nem na conta era tão óbvio que nem dava assim, mais do que a população de Nova York. Era um negócio assim, absurdo. Eu lembro que eles usaram esse exemplo, mas cumpriu a tarefa. Cumpriu a tarefa. Já instaurou ali a sementinha que ele precisava na cabeça das pessoas. Vai na sutileza, né? Exato. E aí, como que a gente faz pra prever, pra gente se prevenir desse tipo de situação? O jornalismo tá há muitos séculos tendo que se prevenir contra a mentira. Então o jornalismo tem as suas ferramentas, né? De checagem mesmo, de notícias. Fiquei sabendo que aconteceu esse absurdo. Aí vai lá o repórter, no lugar onde aconteceu o absurdo, vê tudo que é possível de fonte oficial, gente que viu, a câmera que estava na lojinha do lado, para ver se aquilo aconteceu. Então o jornalismo ele tem seus mecanismos, né, suas ferramentas para se prevenir, né, da desinformação. Né, institucionalmente ele tinha que se proteger por causa de protesto, para não perder credibilidade. Só que agora quem tem que ter essas ferramentas? As pessoas precisam ter essas ferramentas agora. E aí que entra o papel da educação midiática, né, do alfabetismo midiático. Primeiro a gente precisa entender como funciona uma fake news e o que é que ela vai mexer. Então a gente conversou há pouco tempo atrás sobre a fake news, ela sempre vai mexer com o medo ou com o sagrado, né? Então a gente vai sempre ver manchetes com coisas absurdas, às vezes vai ter uma verdade ali no meio, mas meio distorcida. Então assim, se você achou um pouquinho absurdo que seja, você já pode desconfiar de que aquilo não é legal. E aí você vai ter que... Só que assim, para você chegar na pessoa, desconfiar, e aí clicar e ver se a fonte realmente é uma fonte confiável, etc., a gente já perdeu muita gente no caminho, né? Verdade, já foi um monte de gente que não verificou. Exato. E já simplesmente... A gente tá falando de um contexto social onde as pessoas não entendem ironia. Verdade. Eu lembro uma boa época que toda vez que eu era irônico, eu botava a hashtag ironia. Ainda tem que fazer, porque as pessoas não entendem ironia. Isso tem muito a ver também com o dado que você trouxe agora há pouco, né? Do analfabetismo funcional. Porque interpretar um texto, às vezes a pessoa sabe ler o nome do ônibus, né? Para onde você vai. Tem o nome do bairro que eu vou? Esse ônibus que eu vou pegar. Mas essas pessoas, elas não conseguem compreender o que está escrito. Você quer ver um outro case que comprova a tese? É aquele do sensacionalista, né? Então, o sensacionalista... Quantas vezes isso foi passado para pessoas como se fosse uma notícia verdadeira. Exato. E a pessoa não entendeu. Não. Exato. E engraçado que, assim, no jornalismo a gente tem o espaço das sátiras, né? Que o sensacionalista é, por exemplo. Só que a gente tá falando, de novo, de um contexto onde as pessoas não entendem ironia. Então, é preciso deixar claro que aquele jornal... É um jornal, vai ter repórter fazendo aquilo. O nome do jornal é sensacionalista. E o cara não entendeu isso. Não. Olha que absurdo que o sensacionalista falou. Eu acho que você tá exagerando. Faz sentido. Isso é legal, isso é legal. E a gente tem que deixar claro, feito água, colocar 3 painéis luminosos pra pessoa ver. Isso não é uma notícia de... E ainda vai ter... sátira. E ainda vai ter gente que vai Eu me lembrei cair. de uma coisa agora. Minha tia... meu Deus, minha mãe e minha tia, assim, as duas me dão muito trabalho com as fake news. Pode ter certeza que a mãe e a tia de muita gente... Isso. Aí minha tia mandou... Minha tia odeia, mas odeia o PT, assim, com todas as forças. Tudo que todo empenho que ela tem na vida, ela coloca pra detonar o PT. E o auge do abuso E ela é lá dela, do Nordeste? Ela é lá de Recife. E ela me mandou assim, tá vendo? Por que a mídia não manda isso? Aí,
Me mandou o link. Caraca, vai ter esse tipo de tia sendo jornalista, é dose. Porque ela vai... mas tem Veja, Isso a Globo não fala. Amiga, quer dizer, você não Por tá que falando. no seu trabalho isso não foi uma fala coisa isso? leve que ela me mandou, tá? Não vou contar as coisas difíceis, porque eu tô tentando esquecer. Eu amo muito ela e, né, e Não, mas espero... é muito comum e ilustra totalmente o que a gente tá falando aqui. Aí ela me mandou assim, tá vendo? Por que não sai um veículo nenhum isso aqui? Olha que absurdo. Só querem falar do filho de Bolsonaro e não falam do filho de Lula. Olha isso aqui. Aí quando eu mandei, o link era Lula, sei lá, Lula Filho, era o nome do cara. Lula Filho. O nome do filho do Lula é Lula Filho. O nome o filho de Lula não se chama Lula Filho, certo? Mas o título era Lula Filho roubou, sei lá, 100 mil no Maranhão. Tá vendo? Por que ninguém tá falando do filho de Lula? Eu disse, tia, veja, a senhora tá pensando que esse Lula Filho é quem? Mas já O tá nome- dito aqui o como nome que é. dele? É o filho do Ela, simplesmente porque estava escrito Lula Filho, ela interpretou que era o filho de Lula. Mas é. Quer dizer, chama Lula ela fez Filho. um clipe. O Ela pai fez desse um clipe cara pra provavelmente você, chama né? Lula. Só não é o Lula que foi presidente, Luiz mas que Inácio. é ela. Tem toda a razão. Aí eu acho que ela ficou tão constrangida, ela ficou com tanta vergonha que eu disse. Eu não consegui dizer mais nada. Eu só disse assim: a senhora tá pensando que esse cara aí é filho de quem? Aí eu acho que ela, por um instante, acordou e decidiu pensar. Eita, não necessariamente Mas você porque o sabia- cara se chama Lula Filho, quer dizer que ele é filho do Lula. Daquele? Daquele Lula, sabe? Aí assim, aí depois ela não respondeu mais nada, não disse mais nada. Então, o que a gente tenta fazer, assim, no jornalismo é facilitar um pouco esse processo de checagem do próprio leitor. Então, você vai lá, ou consumidor, né? Porque pode ser em outros veículos. Mas você vai lá, a lua de sangue foi uma propaganda petista. Ponto. Beleza, ok. Vai ter a agência Lupa, vai ter o Fato ou Fake. Então, a gente tem essas agências de checagem para falar, olha, isso aqui Mas é uma elas checam mentira. qualquer coisa? Elas Se eu mandar um link, eu vejo se vocês aí têm respostas ou não. tem agência que pega, só que assim, o processo de checagem não é rápido. Então. Né? Então, pode ser que demore um pouco. Apesar da gente ter mais agências e mais pessoas trabalhando nisso, o processo de checagem ele é um pouco complicado. E essa checagem, ela não se resume só aos veículos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Ministério da Saúde e o TSE, eles têm agência de checagem. Sim. Por exemplo, com essas fake news que interferem nas vacinas, por exemplo, eu não estou nem falando do coronavírus. Por exemplo, sarampo, que de uns 5 anos para cá caiu drasticamente. Caiu A vacinação, A aumentou os vacinação e aumentou o número de casos. Era uma doença que já não se tinham casos no Brasil e voltou a Tivemos ter. aqui na igreja uns 3 anos atrás por causa Né? disso. E aí o Ministério da Saúde disse, olha, se você recebeu informação que você tem dúvida se é verdade ou não, mano, então existe um número do Ministério da Saúde, existe um número do TSE para fake Tudo news começou sobre com as eleições. principais dúvidas, né? Quando você entra no site, as principais dúvidas. Não é verdade. Isso Exato. aqui- Então a gente tem essas instituições de checagem que estão funcionando. Desculpa, Carol, eu preciso entender um pouco melhor, até pra mim e pro público. Pode perguntar. Então, assim, eles checam. Eu queria entender melhor eles, porque assim, eu sempre ouvi falar disso, checar. E na minha cabeça, assim, eles checam as que já estão viralizando. Talvez seja isso. Eu quero saber como é que eu consigo saber de forma prática se o que eu tô recebendo, eles têm um algoritmo bom que se eu pôr um link, eles falam, vê se é essa ou essa que você tá, que a gente já checou. Então, o mais simples, assim, que você não vai nem precisar abrir o link você vai ver ali a manchete. A manchete é alguma coisa muito, sei lá, cheia de adjetivos, sabe? Isso é absurdo, Escandalosa, né? Escândalo, não sei o quê, você já pode desconfiar. Porque jornal não pode falar adjetivo, assim, de graça. Superlativo. Exato. Então, não vai estar. Segundo, é uma história muito absurda ou que apela muito para algum sentimento. Seja ele o medo, seja Revolta. ele o sagrado, seja ele a revolta, a Mexe raiva. com você, Então, né? se mexe em alguma coisa de sentimento, você já pode também desconfiar que isso é mentira. Segundo, você não vai abrir o link, mas você vai lá ler a URL do link. Você já ouviu falar daquele lugar, da onde está vindo aquilo? Nunca ouvi falar. Ah, tá, mas aí, beleza, pode ser um portal independente e pode ser verdade, ok. Eu vou procurar em outros lugares. Se outros lugares replicaram esse tipo de notícia, então aí eu posso começar a desconfiar de que talvez seja verdade. Por que talvez? Porque é realmente difícil
né? De verificar todos os passos. Mas assim, de forma rápida, só batendo o olho na manchete, no link que tá ali na rede social, você pode usar esses passinhos que eu falei. Agora, a gente também, além das agências de checagem, que pegam notícias e coisas que estão repercutindo, mas também aceitam denúncias, a gente tem cursos gratuitos aparecendo, né, na internet sobre como identificar uma fake news. Saiu um legal agora, deixa eu só ver o nome dele aqui. O nome do curso é Comprova. E ele é feito por uma colaboração de jornalistas da Abrage, né? Na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para quem não sabe. Ele é de graça e ele é específico para pessoas acima de 60 anos e que tem o WhatsApp. Então, ele vai te ajudar a entender como que eu vejo se aquela mensagem que eu recebi no WhatsApp é uma verdade ou é uma mentira. E o Projeto Comprova é também uma agência de checagem. Eles também têm um trabalho de checagem. Exato. Então, assim, a gente tem esses cursos, né? É difícil você chegar no curso, é difícil você parar pra fazer o curso. Eu não vou fazer um curso de fake news. Mas, assim, E o mais interessante... Talvez sua tia precise, compartilhe com Mas quem ela. precisa Marcos, deixa claro vai querer aqui, ó. bem menos. Fazer curso não é pra como produzir fake news, né? E o mas pior, deve ter. que se fosse esse curso, querer fazer. eu acho que eu ia fazer com a desculpa de... Não, só quero ver como é. Só quero saber técnica. a tática desses caras. Mas, ô, Gustavo, não vou falar com o Zé, porque até agora ele não falou nada. Não, eu só vou dar boa noite aqui depois. Boa noite. Mas assim, ô, Gustavo, olha que interessante. Ele tem filho Carol, pequeno, a Carol cara. O trouxe... filho dele não dormiu essa noite de novo. A Carol trouxe um negócio que é totalmente antagônico com as redes sociais, o algoritmo. Ela falou, veja se tem adjetivo, superlativo no título. Que funciona e veja, justamente o que tem. E veja que se tem muita polêmica. Mas o que chega no meu... O algoritmo mais se alimenta se não é isso. Se você Mas, faz qualquer... Não, se eu for fazer um post, eu vivo de post, assim. Tenho lá o meu canal e produzo todo dia. Dá uma olhada nos nomes dos nossos programas no WhatsApp. Não, é assim. É só polêmica. Se a gente não bota um pouco de adjetivo ali no nome. E isso que a gente é muito leve. Porque por isso que a gente não tem ainda visualizações. E se não é um pouco polêmico, simplesmente eles jogam no descaso as redes sociais. Tô falando. Porque as redes sociais, ela percebeu que o ser humano gosta de polêmica, gosta de adjetivo, gosta da coisa mastigada, nada pra pensar. Então, ironia é uma linguagem indireta. É uma linguagem que é muito evoluída na evolução humana, que nem 10% tá lá ainda. Mas, Marcos, você responde essa pergunta. Você antes, no começo do programa, falou: quando eu vou contar uma história, eu deixo claro que eu tenho comprometimento com o entretenimento, não com a... Isso era eu do passado. Explica aí, ó. Você já deu uma fake news. Isso era 20 anos atrás. Só usando as suas palavras. Você sabe qual vai ser o corte. Tô brincando. Marcos assume que no púlpito... Mas é isso, a notícia falsa, e a gente tá falando de notícia falsa porque é uma fake news intencional e que vai imitar um texto jornalístico, ela vai apelar pro que vai entreter, né? Seja pelo medo, né? Porque tem gente que gosta de filmes de terror, a gente gosta de ver lembra sangue. o Notícias Populares? Era um Exato. jornal que vivia disso. E você falou, vê se é um jornal sério. Por exemplo, quando a gente vai ver... eu não vejo, mas você passa um pouquinho no Datena, aquela legenda, o GC, é adjetivado e polêmico. Sim. Então, assim, é um jornalismo aquilo ali. Pode ser que a gente não goste... Mas é super popular. Então, Você exato, fala de mas é isso que eu falei. Tem alguém que consome essa sensação de que assim, ó, tá ruim. Mas pra gente, tem gente que tá pior. Não, é muito interessante, por exemplo. A minha esposa, ela mora aqui agora há 12 anos. Ela é do Rio de Janeiro. E toda vez que o Datena começa a falar de alagamento, meu sogro liga. Porque ele tá lá no Rio, tá tudo parado. Vocês estão bem? Agora até diminuiu, mas no começo era muito. Aí ela falava... Pai, não tá nem chovendo aqui. São Paulo é tão... Eu nunca vi um alagamento. E ela não... Pois é. E é uma coisa assim... E ele ligava. Vocês estão bem? Nossa, tá aqui no Datena. O helicóptero tá parou, tá tudo lá. E aí, é isso, entendeu? Assim, é uma coisa... vai mexer. E não é fake news. Por isso que eu falei. Ele tá pegando um miolinho... Sim.
Não é que falando. não tá acontecendo, mas tá a acontecendo. sensação que cria. A sensação mas que fica acontece. uma hora Então, e nem- meia quase É, aquilo, uma hora, fica 40 martelando. minutos. Mas é porque, a guerra, veja, e o helicóptero. enquanto as redes sociais obedecem aos algoritmos, a televisão obedece à audiência. É, exatamente. São números que regem. são E os dois no são fundo, audiência, no final das Isso. contas. Porque a gente fala mal do algoritmo, mas o algoritmo ele tá tentando te doutrinar para produzir um conteúdo que, no mínimo, que não é a verdade necessariamente, Não precisa não ser. está comprometido com a verdade, mas está comprometido com o engajamento. Exato. Então ele vai assim, eu sempre falo isso, se Vai você, clicar, se você vai jogar o encaminhar. jogo dos algoritmos, você vai ter audiência. Exato. Não sei se você vai ser salvo no final das contas e ir pro céu. Então. Mas porque a verdade geralmente sai. sei se você vai Quando a falar audiência verdades. entra por uma porta, geralmente a verdade nas redes sociais pode sair pela Mas outra. Mas é por isso a televisão que- ficou claro isso, né? Ficou. Durante muitos anos. Ainda mais depois começou a ter essa discussão da TV aberta, TV fechada. Porque aí você olha um negócio e fala, que aberração é essa aqui, Sim. gente? Como é que a gente chegou nisso? Você Mas fica tão muito deixando, tempo né? assistindo só a Globo News ou a CNN e Depois, você, de quando você vai pra repente, aberta? assiste um Jornal da Manhã, você fica, tá meio diferente É. isso aqui. Mas no prático, assim, só naquele link de notícia específico que chegou, esse passo a passo funciona. Mas a gente tem um universo de outras coisas, Não, e né? saber A gente disso, tem né, opinião. Carol? Mesmo que eu não vou verificar, eu saber que aquilo pode ter uma construção ali. E também acho que tem uma grande sacada que é da natureza humana. Todo mundo quer ter a grande sacada. Tipo, eu tô sabendo de uma coisa Exato. que ninguém tá Isso. sabendo. Eu tô... É o furo. Eu conheço. É o eu conheço furo jornalístico. contadores de história fora do contexto jornalístico, né? Não vou dizer que é meu pai. Mas, cara, ele sempre traz uma notícia e ele dá uma aumentadinha e a coisa vem porque sabe Com contar tempero isso. muito mais familiar, né? Não, e o As mais pessoas- engraçado não, é as pessoas gostam de história. Então, a storytelling tá história tá bombando. muito bem feita, cara. Não importa se aquilo foi o que Você aconteceu. sabe o que eu já ouvi trabalhando? Como é que você aguenta trabalhar com uma coisa tão sem graça? a Porque verdade. a gente, veja, a verdade às vezes é sem graça. Muito. Mas ela precisa ser dita. Tem um, Mas não tem uma emoção, tem um não tem um pastor amigo sabe? nosso. Tem um pastor amigo nosso, Ricardo Agreste, que ele fala o seguinte. Mas não vamos falar não. Tô Não vou brincando. falar não. Ele fala o seguinte: pregar. Ele fala assim que a criatividade do púlpito tem muito limite, porque pregar é falar a velha notícia, que é as boas novas, que é o evangelho, e ali você vai repetir, não vai sempre ter, nossa, breaking news, vou expor uma coisa no texto que ninguém... Porque a gente sempre fala na interpretação bíblica, quando você descobre uma coisa no texto que ninguém falou, pode saber que aquilo não é a interpretação Toma correta. cuidado. Não, certeza. Você teve Se ideia 2 mil muito anos de original. igreja ninguém interpretou o que você está interpretando, você está errado. Se você tá, não, mas Marcos, não, você está errado. Você, no mínimo, tá enganado. No mínimo tá errado. Ou você não pesquisou direito, então um montão de gente tá falando. E aí, se é certo, um montão de gente tá falando, só deram outro nome pra isso. Então, assim, isso acontece. Mas uma coisa que eu tava lembrando aqui, que a TV aberta trazia, que as redes sociais não traz mais, eu lembro quando aquele programa de humor da Globo, sábado à noite, qual que era aquele programa de humor? Zorra. Mudou. Zorra era aquela coisa, a vida toda foi Zorra aquela coisa do Total, bordão. era uma do coisa, bordão. Zorra Total, aí virou Zorra. É isso, era Zorra Total, era aquele bordão. Eles reformularam. Aquela coisa mais. Caraca! Eu Insuportável. odiava, mais insuportável. E assim, e aí mudou. Aí trouxeram até aquele cara que foi acusado de... Bom, aí trouxeram o cara fera pra caramba de roteiro, que começou a trazer umas piadinhas meio misturado com Porta dos Fundos, criticava a própria Globo às vezes. Assim, eu achei espetacular, assim. Gostei demais No também. primeiro ano Eu assisti bombou 2, e depois 3, morreu. 4. E aí, eu lembro que eu... Como é que isso aí morre, cara? Até que enfim eles descobriram. Aí o Hassum foi num podcast e ele tava explicando que eles erraram muito, quem fez essa mudança, porque, olha só que interessante, o Zorra Total sempre pegava um público que não tinha vida social, não saía no sábado, então não era o público jovem, então não era o meu público, então eu tinha razão de eu odiar aquele negócio. Não era Mas pra você, né? Não era pra mim, não era pra um montão de gente que eu odiava. E aí que tava lá no sábado à noite, ligava a TV e aí eles conquistavam o público que estava lá, que estava disposto a ter essa noite derrota. Enfim, deu de ruim, sábado. deu Aí ruim. ele pegou e mudou pra jovem. Os jovens gostaram, só que o jovem vai ter vida. Ou até mesmo um adulto jovem. Eu vejo depois, Vai sair. cara. Eu vejo nas redes sociais. Globoplay. E aí morreu o negócio.
E isso a gente nunca vai ter. É péssimo para anunciante, que você queria pôr num sábado. Vamos atingir esse público. Esse público não está aí vendo isso. Cara, foi muito interessante. Eu nunca pensei nisso. E eles falaram, nunca deveria ter mudado, porque você não parou de mexer com a coisa ali. Era bem pensado. E todo mundo que criticava não era pra você. Ele sempre falava, não era pra você. Você não gosta, não era nem pra mim. Não era nem pros humoristas que estavam fazendo. Eles sabiam disso. Só que tava sendo pra alguém. Alguém tava pagando a conta. Na rede social a gente nunca vai ter isso. Porque a gente só tá no nosso nicho. E aí a gente pensa que o humor é aquele humor que a gente gosta, mas tem um outro universo. Eu vejo isso com... TikTok o TikTok, ele veio trazer um algoritmo que é de outro mundo. Se era avançado o do Facebook, do YouTube, do Google, o do TikTok dizem que é um negócio monstruoso. Que ele consegue te ler em 1 hora, 2, é um negócio assim demais. E aí ele faz umas bolhas, bem bolinha assim mesmo. Você acha que depois de um tempo, além de viciar muito mais rápido, ele te cria um universo paralelo que não existe. E você passa a acreditar que tá todo mundo vendo aquilo. Que era a época da cultura de massa, muito forte. Você tinha isso, cara. Você falava, no segunda-feira, chegava na escola, todo mundo falando o que aconteceu no Cacete Planeta, na terça, na quarta, né? Que acho que era o dia seguinte. O que passou no Fantástico. Ou a reviravolta da novela. Da novela, enfim, todo mundo tava vendo a mesma coisa. Que era Pantanal, no caso. Não era. A Manchete não tinha toda essa... finada Manchete. Mas então, aí o pessoal não conseguia... Hoje não existe isso, cara. Depende do... Como você não viu tal meme? Esse meme é de 10 anos atrás. Você nunca viu... Nunca vi, cara. Desculpa, né? Enfim, depende da bolha que você tá, que vai circular algumas coisas e em outras. O que vai ser óbvio pra alguém, cada vez mais não vai ser óbvio pro outro. Você sabe, eu fiz um vídeo pro canal do meu marido, e, enfim, ele tem um perfil nas redes sociais voltado pra músico e tal. E aí eu disse, pra você andar um pouquinho mais rápido nas redes sociais, você tem que entrar em algumas trends, alguma coisa. Ele, ai meu Deus, não, meu marido é todo e músico, né? Então tem o sagrado. O zelo com a coisa. Aí eu fiz um vídeo pra ele do Acorda Pedrinho. Ele disse, que música é essa que eu nunca ouvi? Eu disse, gente, como não? Como assim você não ouviu? Aí a gente mandou num grupo de amigos, um grupo restrito, todo mundo, que música é essa? Eu disse, meu Deus, em que planeta? A minha esposa veio me perguntar, esses dias tava em casa lá, veio perguntar que música é essa que o pessoal tá falando tanto. Mas é muito engraçado. Não, é uma música que conseguiu... É mais rápido, conseguiu subir e ser odiada rápido, porque de tanto enjoou. Chega. Mas de tanto que é chiclete, né? Mas é interessante. Mas o pop é isso. Uma coisa que um amigo meu tava ensinando é o seguinte: quer viralizar com videozinhos curtos? Vai embaixo de qualquer videozinho, por exemplo, do Reels, e tem uma flechinha do ladinho do título, que tá pra cima, pro meio ou pra baixo. E se você clicar pra cima, quer dizer que aquela rede social vai já distribuir, porque é a música que está em alta. É a tendência. Então é o trend. Por isso que quando uma música bate pro alto, esse cara vai ganhar muito dinheiro. E vai explodir. E porque virou alguma dancinha, tipo Desenrola Bate, que depois já substituiu o Acorda Pedrinho, que já deve ter outro. Não, e dura uma semana, né? Uma semana, mas o cara ganhou a vida. Esses caras devem ter... Muito. Porque então, o algoritmo faz isso, né? Mas o engraçado é que as mensagens, né, que colam, quando os caras conseguem fazer uma mensagem de uma fake news colar, segue um pouco essa lógica aí. Não precisa mais ser verdade. Só precisa ter colado. Já fez o efeito, né? Que precisava, né? Só precisa ter causado dúvida nas pessoas. Mas e se for verdade, né? Ou então precisa ter a ver com aquilo que as pessoas gostariam que fosse verdade. Até o jornalismo corrigir, o estrago já tá feito. Não, e não corrige. Isso que é mais curioso. Você não vê corrigir, porque passou. Eu não vou voltar nesse assunto. E sabe o que é engraçado? Que as fake news e as redes sociais mudaram no comportamento da imprensa? Antigamente, a gente só dava uma notícia quando comprovadamente ela fosse verdade, checada, confirmada, apurada. Hoje em dia, não. A gente tem que dar a notícia pra dizer, minha gente, tá circulando essa notícia aí, mas isso não é verdade não, tá? Isso aqui é mentira. Então é a notícia... da falsa notícia. Sabe? Pra desmentir. Hoje a gente tem esse trabalho também de desmentir. Olha só, dentro dessa lógica que você tá trazendo também da educação nesse sentido, e cada mídia cumprindo o seu papel. Por exemplo, começou a acontecer com o jornal na transição, que foi o quê?
o jornal não ia mais dar a notícia, que era a função do jornal. Um papel barato, que você roda de madrugada, então vai ter a notícia chegar primeiro, o cara recebe de manhã na casa dele a notícia. Hoje já é a internet que faz isso, você não precisa do jornal para fazer isso. O jornal vai te dar matérias especiais. Então, matérias especiais, aí o jornal migra para opinião, o jornal migra para outra coisa. Então, tem um pouco disso de reinventar. E aí o que eu acho, e fica a esperança para vocês jornalistas, assim, minha esperança em vocês, que é um pouco disso, de não se preocupar agora, talvez o foco seja mais uma educação midiática, do que uma coisa de dar o furo da reportagem, de chegar e falar, não, agora conseguimos chegar primeiro, aqui a primeira vez está mudando aqui a notícia. Não, cara, ensina as pessoas a digerirem as outras coisas, né? Eu acho que em questão de educação e regulamentação, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Agora, eu quero fazer uma última rodada aqui. A Carol já trouxe os mecanismos, as dicas para essa educação midiática, principalmente com notícias falsas, com outro. Mas eu quero ir para uma coisa mais básica. Então eu vou passar por todo mundo. Isli, como é que você tem se autoeducado para não deixar as redes sociais? Quais são? Uma coisa só. São várias, daí a gente vai cada um falando uma. Para você não deixar a rede social te matar, te enganar, te viciar. Você escolhe a área que você quer, porque é uma luta hoje. Para todas as idades, todo mundo. Qual que é a sua educação que você está se autoeducando aí? Eu tenho praticado a observação do sentimento que aquilo que eu estou vendo me traz. Quando eu percebo que aquilo ali me angustia, me deixa triste, me faz sentir menor, sabe? E às vezes até eu me pego, e aí confessando o pecado aqui, sentindo inveja. Poxa, peraí, tem coisa errada. Eu não quero... Isso não é um sentimento que tá me fazendo bem. Por que eu tô sentindo isso? Sei lá, essa pessoa tá postando isso, eu nem sei se a pessoa é isso mesmo, se a pessoa consegue fazer isso mesmo, se a pessoa tá feliz assim mesmo, se a pessoa tá realizada assim mesmo, sabe? Eu tenho observado isso drasticamente. O meu celular, pra mim, foi uma libertação quando eu tirei as notificações. Esqueça. Isso assim, é padrão. Nossa. Você que tá nos ouvindo ou nos assistindo. Marcão, esse é o mínimo. Isso assim, é um mínimo, assim, assim. Pra mim foi uma libertação. Do WhatsApp. Eu tirei do WhatsApp. Eu tô nem aí que eu já falei pros pastores aqui, que é muito importante, me liga. Porque eu não vejo. Isso. Eu não vejo. Porque, veja, eu confesso, chegou um momento, e aí meu WhatsApp sempre foi muito movimentado, porque eu trabalho com isso. E tudo pode ser uma notícia, né, sabe? essencial. Que e vai eu mudar comecei a perceber que tinha coisa errada quando eu escutava o barulhinho. Veja, meu celular não sai do silencioso nunca. Nunca. Só o do Paulo que não Não sai do silencioso. Porque eu ficava nervosa. Sem brincadeira, quando eu percebi que isso era verdade, eu ficava nervosa. Eu começava... Eu também comecei a ter crise de ansiedade só de ver a notificação chegar. Aí eu, não. Então, quando eu percebi que isso estava afetando a minha saúde emocional, eu disse, não, peraí. Então, assim, o meu Instagram tem, meia hora, hein? O tempinho que você aqui. disse, já... Qual o sentimento que isso tá gerando em mim? Tá, essa ficou. Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Zé, Tudo bem. Vem fazer essa participação e dar aquele golaço. Sabe aquele jogador que não jogou o jogo todo? Acorda do vestiário. Tipo o Ronaldo fenômeno. Não jogava o jogo todo, mas vai fazer o gol. Romário pronto. que esperava. Romário tá ali. Então, é bom que O que você faz pra não deixar se... qual é a sua educação midiática? Eu fico pensando, né? Eu acho que o jornalismo, assim, na maneira como tava, e pensando aqui, a maneira como era antes, né, e que está se formando, eu fiquei pensando na questão teológica das coisas, né? Na história, vendo a questão da igreja primitiva, né? A gente vê a igreja primitiva lidando com vários tipos de opiniões diferentes. Em cada lugar que, por exemplo, o apóstolo Paulo ia, ele via um Deus diferente, e pessoas dispostas a morrer por aquilo e tudo mais, né? E depois, com a cristianização da sociedade e tal, um pensamento mais único e tal. E eu acho que várias coisas da nossa sociedade hoje, a gente vive um pouco isso, retornando algumas coisas que a gente não está acostumado, mas que já aconteceu anteriormente no mundo, assim, né? E eu acho que a resposta para a sua pergunta é em relação a essa comunidade, assim. Eu vejo os cristãos, né, nesse aspecto, quando eles lidavam com isso lá, é você ter uma base realmente forte de pessoas que você confia, que você convive. Eu sinto que Deus criou uma forma da gente se relacionar com as outras pessoas
que as redes até podem ajudar a gente nisso, mas o caminho que muitas vezes elas levam a gente a viver não é esse o caminho, né? Então, às vezes a gente se sente parte de uma comunidade de uma forma individualizada através das mídias. E, sei lá, viver em comunidade mesmo, ter uma amizade real, ter pessoas que você se relaciona às vezes, verdadeiramente, acho que acabam impedindo você de entrar num parafuso, assim. Então seria ter uma vida Mas não é uma resposta saudável, rápida. uma vida comunitária saudável. A gente tem uma discussão na teologia que é uma discussão entre protestantismo e catolicismo, que é o que foi que fechou o cano. Se foi os concílios, e aí a igreja tem a autoridade final, ou se era a comunidade de fé que antes já tinha legitimado e trouxe. Isso que você falou, Zé, me lembrou muito isso, assim, e para nós que acreditamos que foi a comunidade de fé que trouxe o que era fake, vamos dizer assim, o que não era autoritativo, o que era, é muito isso mesmo, acho bem legal. Então, é o sentimento que isso gera, a comunidade de fé. Gus? Cara, eu acho que eu acho que é isso do humano, cara. Eu acho que o que eu falei, o que vai acontecer nas notícias, nas mídias, tem a ver com o que é particular do ser humano. Então, se a notícia da desgraça, de repente, para o ser humano tem algum apelo, então isso vai acontecer. Então, quando eu vejo alguma notícia, eu passo por esse filtro. Assim, tem alguém que tem uma intenção ali, que está falando alguma coisa, está dando uma mensagem que tem algum interesse naquilo, né? Então eu acho que isso me ajuda a filtrar ou o que eu quero para minha vida também. Eu brinco muito com o Marcos, eu falo sobre isso às vezes, de notícias do mundo, às vezes no mundo gospel. Eu não acompanho nenhuma, cara. Nenhuma. Eu brinco que eu não consumo trash gospel. Porque não me interessa, cara. Não me provoca também coisas boas, mas assim, não quero encher disso. Então, o princípio bíblico, vamos dizer, tem um pouco disso, né? Que a boca você não segue o Marcos no Instagram, então. Não segue o trash. Ele me manda, sai um curso, aí eu vou olhar lá. Mas é essa coisa do quilo que o coração... A boca fala do que o coração tá cheio. Então eu me pergunto isso, o que eu tô enchendo ali no meu coração? Então tem coisas que eu já nem fico. E não quer dizer que eu ignoro aquela realidade. Eu sei que ela existe ali, mas eu simplesmente não quero ficar retroalimentando algumas coisas. Eu vou responder antes de perguntar para a Carol. Qual que é o seu antigo? O meu sabe o que foi que me resolveu? Eu tenho aquele negócio que você sempre fala, Gus, semana que vem eu vou responder outra coisa. Mas o meu, atualmente, eu sempre repito para mim, a minha opinião não vai mudar muita coisa. E aí eu interajo menos, eu tenho menos necessidade de opinar em assuntos. Curioso isso, né? A minha porque opinião... a gente vai para salvar as pessoas. Quase assim, a minha opinião não é a salvação, a minha opinião não é tão significante. E aí, eu vou fazendo isso mesmo E assim, as pessoas já sabem a minha postura. Quem me conhece já sabe. Né? Eu não preciso falar. E tem gente que manda isca ainda, né? Muito! Quem você vai votar? Por exemplo, eu vejo os maiores problemas que vamos enfrentar daqui pra frente é opinião de voto. E uma coisa maravilhosa você não falar já vai ser um problema. Mas você não falar já vai ser um problema. Mas você fala assim, cara, fica pra uma próxima. Não precisa só, não vou contar. Assim, então, toda hora que eu olho coisas, eu pergunto, isso realmente... Nem toda vez que a gente sabe como é que é. Mas às vezes eu consigo perguntar falando assim, realmente, eu preciso opinar? Às vezes a gente vai só de birra, né? Mas só de não entrar em toda dividida é maravilhoso. Você não quebra as pernas. Sabe assim, cara? É porque é muito menos... Economizar canela, né, Marcão? E é assim, toda vez que eu vou... Quando eu comecei a fazer isso, vi uma voz falando... você tá... Se omitindo. Se omitindo. Você deveria ser voz profética. Papapá, não sei o quê. E, cara, isso é balela. Pelo menos no meu caso. Pode ser uma balela. Não, no meu caso... Ali. Não, no meu caso é balela. Não tem nada de voz profética. É porque eu quero dar opinião. Porque voz profética é muito mais que dar uma opinião. É uma postura, é uma vida, é decisões. Inclusive, eu tive uma discussão com os meus amigos falando, gente, a gente simplesmente não precisa dar opinião. Ponto. Não é que a gente não precisa dar opinião agora, ou etc. A gente não precisa dar. A gente dá se a gente quer, se a gente tem bagagem pra falar. É difícil libertar disso, então, né? Então, assim, desse impulso. eu falei pros meus amigos, vamos evitar falar nossa opinião, porque eu tô vendo muitos de vocês falando muita besteira.
que coisa de 5 minutos de Google resolveria, sabe? Mas porque vocês estão com pressa de falar, dar opinião, um negócio que você não precisa dar. Não precisa falar. Então, assim... Cara, minha última bobeira que eu dei uma dividida foi do Will Smith, que deu tapa lá na cara. Eu postei, daqui a pouco... Sabe quando você toma muita porrada, croque? Pra quê, cara? Mas eu tinha razão. Mas caramba, aí eu fui tentar... Gente, sabe quando aí você dobra a aposta? Aí eu falei... Eu nem tô falando aqui qual que eu falei, o que eu falei. Mas simplesmente... Caramba, aí eu falei, isso é base da fé cristã. Eu falei, mas não precisa, agora tá inflamado. Porque tem isso também. Mas tinha muito esse negócio de você, antes de você ter que agora, se qualquer um falar... O mais legal é que se você quer discutir aquilo, mesmo sem você souber, se quiser falar besteira, você pode ir no grupo do WhatsApp que você tem com seus amigos e falar daquilo. Você não precisa postar no Instagram. De WhatsApp tá seguro ultimamente. Não, mas quando você vai... eu tenho um grupo de WhatsApp com mais 2 pessoas. Ali eu sinto tranquilidade, porque na maioria sai risada. Eu não publico nem no que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho pra me mandar as coisas. Mas, ó, o jeito que eu uso as redes sociais é um jeito que eu não recomendo, na verdade. Porque o que eu fiz foi... Eu vi que eu tava consumindo coisa demais, eu tava ficando meio maluca. Eu falei, quer saber? Eu vou usar o algoritmo ao meu favor... E eu vou começar a pesquisar só meme, besteira, nada relacionado a esses assuntos que estão me deixando louca. E agora, tudo que aparece no meu Twitter, no meu Instagram, no TikTok, é só as coisas que eu gosto de ver pra desassociar da realidade. E você sabe que eu uso minhas E eu redes faço sociais. isso, sabia? Mas assim, eu dei umas fraquejadas agora. Mas eu tava assim, no TikTok, quando vinha notícia de política, Eu já qualquer passei. rapidinho eu falava, não gosto. Só que teve um político aí que eu tenho seguido e o Gustavo colaborou com isso. Falou, nossa, ele arrebentou, não sei o quê. Aí eu dei umas 2 vistas, sabe? 2zinhas. Aí o TikTok falou, já sei, você quer isso. Você quer aí, isso. Pum, Você eu falei, disfarça, não, eu errei. Então, eu vivo corrigindo meu algoritmo. E é difícil corrigir o algoritmo. Eu fico porque eu acho perto. que o algoritmo já eu fico sabe perto do disso. TikTok e fico assim. Só humor. Só humor. Tem que usar seu favor. Receita Mas é difícil. ASMR. É isso. Comida, hambúrguer, humor. Eu fico assim E falando eu tenho baixinho até alguns nele. perfis, às vezes. Ele que ouve, eu né? uso. Você sabe, o celular ouve. Claro que ouve. Ouve, poxa. Mas eu tento manipular, mas ele manda lixo, cara. É impressionante. Não, eu manipulo mesmo pra ver só as coisas que eu quero. E quando eu quero me informar de algo, eu tenho um vou amigo na meu, fonte. tem um amigo É isso aí. Eu não também vejo faço. no TikTok. Eu falei, por quê? Fica muita mulher exposta. Eu falei, aí é pra você não ficar vendo tanto tempo, que daí ele não manda. Acabou se Você acabou de se integrar. Os algoritmos não mentem jamais. Ainda mais do TikTok. Esses chineses. Realmente. Carol, tem mais alguma coisa que você quer falar que a gente não abordou aqui? Obrigado por você ter vindo, viu? Valeu. Você é da casa, você tem que aparecer mais vezes, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Valeu pra você que tá nos ouvindo. Se você tá só nos ouvindo, a gente tá no YouTube. Aqui é um estúdio bem legal. Aqui você vai ver os bastidores também. Vem no YouTube. Se você tá no YouTube, compartilha esse vídeo, aperta curtir, assina o canal. Porque assim você tá avisando pra rede social pro algoritmo o tipo de conteúdo que você quer consumir. E na próxima terça-noite a gente volta com mais um tema de Glocal. Valeu!